Foi um período muito complexo, muito complicado, muito difícil de se viver. Eu fiquei 29 dias sem dormir e em 2023, no início do ano, este era o quadro que eu estava vivendo. Então, hoje eu vou falar com você sobre todo este drama que eu vivi neste período e também o que eu fiz para poder vencer todo este problema. Meu nome é Marcos Pires e este é o 7 Pilares da Vida. Hoje, o pilar sobre saúde emocional, nós iremos tratar de tudo isso: a insônia, crise de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado e o meu aprisionamento na minha própria mente. Dito isso, peço sempre para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações, fica comigo até o final deste vídeo. E se você não está vivendo isso, compartilhe com alguém. É interessante você ver este relato porque às vezes você está vivendo e não está entendendo o que está acontecendo, então eu vou te explicar alguns sintomas. Se você se identificar, você pode tentar usar a mesma estratégia que eu usei para vencer. Hoje estou muito bem emocionalmente, hoje eu estou vivendo uma vida plenamente satisfatória nesta área. Se eu conseguir vencer com todas as minhas limitações, com todos os meus traumas, você também consegue vencer. Dito isso, pessoal, vou aqui abrir a minha tela, compartilhar com vocês algumas questões. Está aqui, ó, meio que como se eu estivesse marcando os dias. E por que eu sei que foram 29 dias? Simplesmente porque eu estava fazendo o meu diário na época, né? Eu gosto de escrever um diário para poder ali refletir sobre a minha vida, as minhas ações, os meus dias. E eu tenho ali anotado, inclusive tenho muitas anotações que às vezes vou lá visitar. E eu fico meditando sobre o meu período de coisas boas e ruins que eu estava vivendo para poder buscar um autoconhecimento. Enfim, eu fiquei 29 dias sem dormir, 29 dias. Foi um período muito difícil, né? A minha esposa aí que acompanhou mais, tentou me ajudar comprando remédio para eu dormir. Eu lembro que eu tomava um remédio lá, eu não lembro o nome, que parecia um dipirona de 1 grama, e eu cheguei a tomar 2, 3 de uma vez só, e mesmo assim eu não dormia. E quando eu falo assim, que eu não estava dormindo, eu não quero dizer que eu dormi mal. Eu literalmente estou dizendo que eu não consegui dormir esses 29 dias. Tá entendendo? Então você imagina os danos mentais que eu acabei tendo por conta deste período. Por conta dessa falta de sono, né? Então foi algo muito complexo que eu não desejo para ninguém. É por isso que hoje eu tenho muitas estratégias. Por exemplo, eu não tomo café depois das 17 horas, no máximo 18 horas eu tomo café. Depois disso eu não tomo café. Vai atrapalhar meu sono? Hoje em dia, provavelmente não. Mas eu procuro não arriscar. Porque só quem viveu o que eu vivi realmente vai entender toda essa minha preocupação. Vamos lá, ó. Mas o pior não foi a insônia. O pior não foi os dias sem dormir. Foi isso aqui, ó. Foi estar preso dentro da minha própria cabeça. Eu não conseguia parar de pensar. Rapaz, isso daqui foi terrível. Porque literalmente, às vezes eu sentava ali na sacada da minha casa, eu moro em apartamento, e eu ficava ali remoendo o meu trauma, que realmente não vou falar profundamente sobre a questão hoje, é um tema para outro vídeo, mas eu ficava remoendo aquela situação, eu ficava especulando na minha cabeça, se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Eu ficava ali me autocondenando e também ficava gerando mais traumas na medida que eu ficava pensando, especulando se eu fizesse A, B, C, D, e eu ficava naquele loop. E eu ficava ali, né, quando eu deitava na cama, piorou, de olho aberto, olhando para cima, olhando pro LED que tinha ali do relógio no quarto. Eu cheguei a tampar este LED do quarto, mas eu não conseguia dormir. Então,
A pior parte de viver este período era eu ficar preso dentro da minha própria cabeça. Foi terrível, foi terrível. Mas enfim, aqui ó, um desenho, olha, meio que só um rabisco, como se fosse eu sentado aqui. Eu sentava e quando percebia, tinha passado horas, mas eu não estava ali fazendo nada. Eu não estava vivendo o mundo aqui fora. Eu estava preso dentro da minha própria cabeça. Ó, eu estava vivendo na minha cabeça, pensando, repensando, criando cenários, e cada pensamento puxava outro, sempre pior. Pessoal, eu quero que você pare agora e pense junto comigo. Se você está passando por isso, aonde você fica ali remoendo, principalmente quando você está sozinho, você fica aí pensando e não consegue parar. Eu colocava a mão na cabeça e falava para mim mesmo, eu quero parar de pensar, eu fazia isso. Tá entendendo? Se você está vivendo isso, é tempo de você procurar ajuda. É tempo de você parar e comunicar essa situação para alguém, porque não vai melhorar se você não procurar ajuda. Não vai melhorar, só vai piorar. Aqui, ó, eu quero te falar sobre o perigo da janela killer. Antes de falar disso, eu preciso te explicar o que é janela killer. Tá vendo aquele livro ali, ó? É O Homem Mais Feliz da História, do Dr. Augusto Cury. Eu tenho outros perdidos por aí, que é Superando o Cárcere. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Esse aqui, por exemplo, Superando o Cárcere da Emoção. Inclusive, pessoal, eu preciso te lembrar de uma coisa. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, estou na posição aqui de alguém que viveu traumas e conseguiu se recuperar com ajuda. E também eu procurei entender o que eu estava vivendo, eu queria saber, eu queria entender. E por isso eu li vários livros do Dr. Augusto Cury. Então, eu vou falar da teoria dele, mas eu só estou querendo te incentivar a buscar ajuda. Eu só estou querendo despertar curiosidade sobre o assunto. Se você se identificar com o que eu estou dizendo, é para você procurar um profissional. Não, eu posso falar algo aqui que de fato não seja o correto. Que eu estou falando na posição de doente, não de especialista. Tá entendendo ou não? Então, tudo que eu disser aqui não substitui você ir procurar ajuda de um profissional. Eu te incentivo altamente você buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para você poder ser orientado de forma mais adequada. Mas aí eu vou te falar da teoria do Dr. Augusto Cury. Ele fala sobre a construção de pensamentos, né? As janelas da memória. Ele fala que quando a gente pensa, nós temos um fenômeno chamado fenômeno RAM, RAM, fenômeno RAM, registro automático da memória, aonde você não escolhe aquilo que você vai registrar nas suas memórias. Tudo que você pensar, você vai ter um registro automático. A memória de um computador, você pode acessar as memórias, acessar o que foi registrado e deletar. Na nossa memória, isso não é possível. Isso é registrado de forma automática. Certo? Dito isso, nós temos pelo menos 2 tipos de memória. No caso, seria 3, né? A memória neutra, a janela neutra, é a janela da memória neutra. A janela da memória light, que são as boas memórias. E a janela da memória killer, que são as janelas traumáticas. Sendo que a janela killer, ela pode ser de 2 maneiras. A janela killer normal ou a janela killer duplo P, ou duplo poder, que são as plataformas traumáticas que podem gerar outros traumas dentro da nossa própria cabeça, onde a pessoa desenvolve fobias, traumas mais complexos. Então, sabendo de tudo isso, eu volto aqui para dizer, ó, do perigo das janelas killer, né? Por que ela é tão perigosa? Ó, quando você entra em pensamentos negativos, sua mente cria janela da memória negativa. Elas se replicam
alimentam novos pensamentos e bloqueiam completamente a visão do mundo real. Pessoal, de forma mais simples, eu vou te explicar. Inclusive, esta semana, na quinta-feira, irei fazer a live sobre isso daqui. É um assunto difícil, mas eu quero despertar a sua curiosidade. Eu demorei 4 ou 5 livros lendo do Dr. Augusto Cury para poder começar a entender essa teoria dele. Mas basicamente é isso aqui, ó. Você, quando tem uma janela killer criada pelo seu inconsciente, o seu consciente, pela sua memória, você registra ela aqui, ó. Esta daqui é a memória, a janela da memória traumática, a janela killer. Quando você cria esta janela, diante de um estímulo, você começa a pensar: o que aconteceu comigo? Eu tinha essa janela aqui, ó, essa janela traumática. Quando eu começava a pensar, eu abria essa janela, eu começava a gerar outras janelas, outros traumas estavam sendo gerados e registrados, mesmo sem eu estar vivendo outros traumas. Como assim? Só o fato de você pensar, repensar, você está revivendo aquele trauma e registrando tudo de novo. É por isso que a pessoa, quando ela está diante de um ambiente opressor, ou ela vê alguém que o traumatizou, ela trava e fica bloqueada e fica ali gerando novamente aquele fator traumático. A pessoa, ela fica ali, ó, registrando novamente, vivendo novamente vários traumas por conta que essa janela aqui está aberta. Por conta que essa janela está aberta. Era isso que eu vivia. Eu estava preso na minha cabeça, gerando mais traumas, mais janelas traumáticas, e dentro de tudo isso, eu ficava ali preso na minha cabeça. Eu já cheguei a ficar ali 6 horas parado, 6, 7 horas parado ali sentado, e isso era à noite, claro. À noite eu ficava ali, ó, sentado, olhando para o nada, dentro da minha cabeça, pensando, não pensando, eu ficava ali paralisado, vivendo literalmente de uma forma de um parasita. Tá entendendo? E aqui eu te explico o loop, ó. O que eu tinha? Eu pensava em um problema. Aí isso gera ansiedade. A ansiedade gera mais pensamentos. Os pensamentos reformam o problema. Que aí você pensa no problema. E o loop mental fica assim, ó. Você fica assim, ó, rodando, 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 rodando. E quando você percebe, você está preso. Eu não estava só pensando. Eu estava sendo levado pelos meus pensamentos. Tá entendendo? Eu estava ali, vivendo, revivendo, vivendo, revivendo. E isso gerava uma insônia terrível. Eu não conseguia parar de pensar. A mente assume o comando e você vira apenas um espectador. Isso aqui é terrível. Inclusive, o Dr. Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre você tomar controle, né, do eu, sobre você tomar controle, parar de ser um espectador. Ele ensina muito sobre isso daí. Eu recomendo altamente você assistir vídeos do Dr. Augusto Cury, você também ler os livros dele, ver audiobook, porque se você está doente, isso vai te ajudar. Essa é uma das coisas mais perigosas que existem. Não conseguir sair da própria cabeça. Você não conseguir vencer, você não conseguir tomar controle da sua cabeça. Porque eu aprendi, inclusive lendo o livro O Poder do Agora, eu aprendi que a mente conta mentiras para nós. Se você acreditar tudo que a sua mente ela fala para você, você vai ser um espectador domado e manipulado pela sua própria mente. Como assim? Tem pensamentos que a gente tem que, se você não questionar esse pensamento, você vai ficar doido. Você vai achar que você é uma pessoa horrível. Você simplesmente vai se entregar a atitudes animais. Tá entendendo ou não? Então, pessoal, você precisa entender, compreender que a nossa mente, ela precisa ser domada, controlada. Os nossos pensamentos, eles têm que ser questionados e têm que ser inspecionados
de alguma forma. Agora eu quero te dizer, se você está passando por algo parecido que eu vivi aqui, que eu estou contando só uma parte, existe uma forma de questionar as janelas. Ó, não tem como você apagar, não tem como você destruir as janelas da memória que foram construídas. A única forma é você reeditar, é você ressignificar o que você viveu. E a técnica que o Dr. Augusto Cury nos ensina é a técnica do DCD. Vamos entender um pouco sobre esta técnica. O escudo do DCD. Primeiro, você deve duvidar dos seus pensamentos. Inclusive, uma das técnicas na psicologia é algo que nasceu aí meio que na filosofia, que é a arte socrática, de Sócrates, que é sobre o questionamento e a dúvida. Você tem que questionar os seus pensamentos. Ó, questionar a validade e a origem daqueles pensamentos. Você precisa fazer isso. Você precisa olhar para os seus pensamentos e falar assim, será que esse pensamento é isso mesmo? Será que essa barata realmente é um dinossauro? Essa é, de fato, a comparação que o Dr. Augusto Cury fala, que às vezes a gente olha para uma barata e não vê uma barata. A gente vê um dinossauro. E isso faz com que a nossa mente plante uma fobia. Tá entendendo ou não? O elevador, que é um dos meios de transporte mais seguro, a gente entra dentro dele e tem fobia, tem medo de morrer. Só que a gente, para vencer esse tipo de pensamento, nós temos que questionar, nós temos que duvidar. Será que este pensamento... Pessoal, isso aqui é muito sério, parece simples, mas eu fiz isso. E eu consegui vencer muitas batalhas aqui na minha mente, duvidando dos meus pensamentos. Qual que é o C aqui? O C é criticar, recusar-se a aceitar a ansiedade e os medos como verdade absoluta. Eu comecei a criticar, eu comecei a dizer, esse pensamento não é real, esse pensamento é virtual. Até um conceito que é tratado pelo Dr. Augusto Cury, sobre pensamentos reais e virtuais, sobre questões que são reais e questões que são virtuais. Eu comecei a criticar, esse pensamento não é real, não é possível, tá entendendo? Então eu comecei a questionar os meus pensamentos. E aí o D aqui, o D é determinar, retomar o comando da mente e focar a atenção no presente. Eu literalmente ficava verbalizando sozinho. Este pensamento não é real. Esse pensamento aqui não é um fato. E eu criticava, esse pensamento aqui é coisa da minha cabeça. Isso aqui foi porque eu vivi traumas. Eu começava a questionar, a criticar, e eu determino que eu vou sair deste negócio. Eu vou vencer a minha mente. Eu vou ser agora alguém que está no comando do meu eu mental. Eu não vou mais ser passivo. Eu não vou mais ser comandado, sequestrado pela minha mente. Eu começava a determinar. E eu consegui vencer muitas batalhas na minha mente, questionando, passando do modo de defesa para o modo de ataque. Tá entendendo, pessoal? Então, é isso daqui que eu quero te incentivar a buscar como conhecimento. É você buscar melhoria na sua vida emocional. Eu consegui vencer diante de muitas coisas que eu aprendi também fazendo terapia, mas no modo que eu estava ali, sozinho até mesmo, eu usei esta técnica do Dr. Augusto Cury. Duvidar, criticar e determinar. DCD. Eu te recomendo altamente. Se você colocar aqui no YouTube DCD Augusto Cury, você vai ver ele explicando com muito mais maestria sobre tudo isso que ele tem como teoria e também como prática de ferramenta de gestão da emoção. Aqui, ó. Primeiros socorros estancam o sangramento dos pensamentos. Você precisa questionar e lutar contra os seus pensamentos. Mas a cirurgia, que trata a raiz do sequestro mental, aonde você vai tratar a raiz do trauma. Que, mais uma vez, reitero, não estou tratando hoje, mas vou fazer um vídeo para falar somente disso. Isso aqui vai ser igual ao quê? Sobrevivência e retomada do
controle. Pessoal, se eu estou aqui conseguindo até mesmo falar abertamente sobre isso, se eu conseguir vencer este período complicado na minha vida, você também consegue. Eu estou aqui, ainda que seja complexo, ainda que eu não tenha habilidade para te explicar, ainda que estes pensamentos sejam muita informação, para algumas pessoas até aleatória, eu estou aqui simplesmente para te dizer, eu consegui vencer. Você também consegue. Hoje eu consigo dormir plenamente bem, juntamente com o meu hábito de corrida, aonde eu coloquei meu corpo para trabalhar, aonde que para mim era também uma terapia. Na corrida era o único momento que eu conseguia desacelerar os meus pensamentos. Você também consegue. Se eu venci, você consegue. O meu objetivo hoje não é tratar você. O meu objetivo hoje é te incentivar, te expressar que eu vivi um problema de ficar 29 dias sem dormir. Você também consegue sair disso. Eu falava para mim mesmo, eu não vou conseguir sair disso. Eu estou num lugar tão escuro, num calabouço tão terrível, eu não consigo sair daqui. Era isso que eu pensava. Mas, se eu estou aqui para te dizer isso, você também consegue. Você também consegue sair de tudo isso. A técnica ajuda, mas deixa eu ser muito claro com você. Passar por isso sozinho é exatamente difícil. Eu vivi isso e sei o quanto parece que você não vai sair deste lugar. Eu sei que parece que você não vai sair deste lugar. Mas eu lembro mais uma vez, vale a pena eu falar isso. Eu consegui sair. Você também consegue. Agora, vamos lá. Ó. Se você sente que está preso na sua mente, não consegue parar de pensar, está cronicamente cansado, não consegue dormir, procure ajuda. É simples assim. Procure ajuda urgentemente. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu resisti muito. Minha esposa queria conversar, eu não queria. Meu melhor amigo me procurou, eu não queria ajuda. Meus pastores me procuraram, eu não queria ajuda. Eu não aceitei ajuda. Meus irmãos me procuraram, eu não quis ajuda. Mas a minha alma clamava dentro de mim. A minha alma, ela sofreu tanto, até o ponto de olhar e dizer para mim mesmo, eu vou sair desse negócio. Eu vou aceitar ajuda. Eu não procurei, eu só aceitei, porque muita gente já estava sofrendo efeitos colaterais do que eu vivia, minha família, minha casa, e eu simplesmente, pelo um suspiro da minha alma, eu aceitei a ajuda. E esta atitude, esta decisão mudou tudo. Mudou tudo. Aceitei conselho de irmãos, aceitei conselho da minha esposa, eu fui procurar ajuda com psicólogo, procurei ajuda com psiquiatra. Que Deus abençoe a todas as pessoas que me ajudaram. Eu não consegui sozinho. Eu não ia sair disso sozinho. Não tenta enfrentar sozinho, você não vai conseguir. Se você não aceitar ajuda, vai piorar. Vai piorar. Infelizmente, eu perdi alguns amigos para esta doença. É muito triste eu ter que falar isso para vocês. Quem vive no meu ciclo social sabe do que eu estou dizendo. Alguns amigos tirar a própria vida. Mas você não precisa passar por isso. Você pode vencer. Eu venci. Você pode vencer. Eu me emociono porque, apesar de eu falar com um sorriso no rosto hoje, eu sei o que eu sofri. Eu sei o que eu fiz as pessoas sofrer. Você pode. Você consegue. Vá procurar ajuda. Procure alguém que você possa se desabafar. Vá um profissional da saúde e você vai virar. Você vai conseguir sair disso. Cuidar da saúde emocional não é fraqueza. É sobrevivência. Sobrevivência, eu sobrevivi. E existe saída para isso. Não se entregue. Não se entregue. Lute pela sua alma. Mesmo quando parece que não existe. Mesmo quando parece que não existe saída. Existe saída.
eu quero dizer uma coisa. Deus foi o meu grande ajudador. Deus foi aquele que, através do seu Espírito, impulsionou a minha alma a querer sobreviver. Eu sou muito grato a Deus, eu não posso deixar de louvar a Deus por isso, porque Deus colocou literalmente anjos para cuidar de mim, para me incentivar a buscar a vida. E eu quero fazer aqui uma menção honrosa à minha esposa, a Amanda. Meu amor, eu te amo. Sem você eu não tinha vencido isso. Eu quero agradecer a você, ao meu filho, que mesmo pequeno, mesmo ali não tendo tanta consciência, ele também sentiu e ele foi um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Teve um dia que ele chegou em mim e falou: pai, Deus falou comigo. Eu falei: filho, o que Deus falou com você? Ele falou bem assim: Jesus é salvação. Jesus é salvação. Então, meus amigos inscritos, meus irmãos, Deus é aquele que pode resgatar a tua alma e pode usar pessoas para te ajudar. Então, pessoal, se este vídeo falou com você, deixa o like aqui mais uma vez. Se inscreva no canal. Tem muitos detalhes sobre este período que eu vivi. Tem muita coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Ative as notificações, todos os dias tem vídeo novo. Que você possa encontrar força através deste vídeo. Que você possa enviar este vídeo para o máximo de pessoas possível. Envie este vídeo aqui no grupo da família. Envie este vídeo aqui para as pessoas que você ama. Se eu conseguir, você também consegue. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Até a próxima.